Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui apresentando o meu projeto de pesquisa. É um autor que é pouco pesquisado, então acredito que vocês vão gostar muito e conhecer um pouquinho aí de Olívio Jecupé. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a minha orientadora, que está sempre presente na minha vida, Maria Andréia, doutora, Maria Andréia, a coordenadora do mestrado, Moema Rodrigues Brandão Mendes, e gostaria de agradecer também as contribuições dadas à minha pesquisa, a professora doutora Yolanda. Eu pedi a minha amiga aqui do mestrado para poder me ajudar aqui, que eu gostaria de apresentar antes para vocês o livro de Olívio Jecupé, porque é um livro atípico, é um livro muito interessante. Ele é escrito em Guarani, com traduções em português. E vocês podem observar aqui que são muitas ilustrações. E o indígena, ele tem um contato muito forte com a natureza. Então, em especial, eu vou pesquisar na minha dissertação de mestrado vários livros, várias obras de Olívio Jecupé, do escritor Olívio Jecupé, mas eu escolhi em especial essa obra para escrever o meu projeto de pesquisa. E essa obra é muito interessante que ele fala, Olívio Jecupé fala sobre a origem da lua e das estrelas. Então, é tamanha o contato que o indígena tem com a natureza. Então, vocês podem ver que ele é muito ilustrativo e ele é todo escrito em Guarani. Depois, se vocês tiverem oportunidade de conhecer, é muito interessante as obras de Olívio Jecupé. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida dele. Olívio Jecupé é escritor indígena do povo Guarani, casado com Maria Querechu. É pai de 4 filhos, Querechu-mirim, Tupã-mirim, Jequacá-mirim e Jecupé-mirim. Nasceu no Paraná, mas mora atualmente na aldeia Crucutu, em São Paulo. Jecupé, em Guarani, significa mestiço. Olívio estudou filosofia na USP e, embora não tenha concluído o curso, sentiu-se estimulado a escrever e a participar de palestras no Brasil e no exterior. Tem diversos livros publicados por diferentes editoras brasileiras e também traduzidos na Itália. Então, esse é o livro que eu falei um pouquinho para vocês aí, que a gente tem pouco tempo, Aí eu fiz um apanhado aí do livro para vocês. A introdução. Este projeto de pesquisa tem por objetivo analisar as marcas da autoria na obra do autor indígena Olívio Jecupé. A literatura nativa tem sido utilizada como instrumento de afirmação da identidade indígena no contexto globalizante e homogeneizante da contemporaneidade. Obras como a do escritor Olívio Jecupé contribuem para o questionamento de conceitos como de unidade linguística nacional e literária. O objetivo geral do projeto é analisar as marcas da autoria e de afirmação da identidade indígena na obra do autor Olívio Jecupé. Objetivos específicos seria refletir acerca do conceito de autoria proposto nas obras de Olívio Jecupé, apresentar contribuições para análise de obras literárias que propõem uma nova percepção da identidade nacional, elencar os elementos que podem caracterizar a postura exercida pelos indígenas na valorização de sua cultura, discutir os conceitos de literatura nativa e literatura indígena. O problema. Nas obras de Olívio Jecupé é possível perceber marcas de autoria individual que se mostram como símbolo da marca autoral indígena? A hipótese. Uma nova visão tem despontado para retratar a cultura e a tradição indígena, uma vez que o índio, antes submisso, se mostra atuante na literatura brasileira contemporânea. Essa nova forma de exercer e apresentar a cultura indígena está presente nas obras do Guarani Olívio Jecupé, que, por meio de sua escrita, divulga à comunidade branca a memória do seu povo, passada de geração em geração, e, ao mesmo tempo, reafirma a identidade do índio ao produzir uma literatura nativa. A revisão de literatura, de acordo com Daniel Munduruku e Casimiro,
Ler uma obra indígena é ter uma experiência pessoal com a leitura, mas não a leitura dos humanos ocidentais, e sim decifrando os sinais da natureza, refletos de magia e encantamentos. Assim relata: não ler as palavras dos livros, e sim os sinais da natureza, sinais que estão presentes na floresta e que são necessários saber para poder nela sobreviver. Segundo Cassimiro, apesar de ficcionais, a literatura indígena tem por objetivo demonstrar a magia de um povo que busca sua identidade e subjetividade em um convívio multiétnico por meio da divulgação de suas tradições. Na obra de Olívio Jecupé, pode-se notar o ressurgir da voz do índio, quando este relata o contato com a natureza, sendo essa provedora de encanto e mistérios. As tradições indígenas, antes apagadas, tomam forma por meio de escritores como, de acordo com Cassimiro, autores indígenas como Jecupé, reconhecido e premiado na literatura brasileira, vem desvelando a realidade política que está implícita no apagamento das vozes indígenas em seus discursos e um novo momento histórico para a autoria e o uso do seu saber tradicional. A justificativa, a relevância desse estudo reside em analisar obras do escritor indígena Olívio Jecupé a partir do ponto de vista de Graça Graúna, Daniel Buduruncu, Rosa, dentre outros, que discutem a importância de se valorizar a literatura produzida pelos indígenas. Ao difundir entre os povos não índios, estes escritos se mostram de grande valor no intuito de afirmação da identidade de um povo que fora e ainda é massacrado e cuja voz tem sido silenciada pela cultura do homem branco. É por meio da literatura nativa que o índio se apresenta com sua cultura cheia de riquezas e contrastes. Metodologia. A metodologia deste trabalho é de cunho qualitativo, que envolverá métodos de pesquisa bibliográfica, partindo do pressuposto que, por meio de estudo dialógico entre os escritores Olívio Jecupé, Graça Graúna, Daniel Buduruncu, Rosa, Cassimiro, Guesse, Thiel, se discutirá a partir de obras de Olívio Jecupé acerca da temática dos processos de autoria da literatura indígena e da importância da sua valorização, difusão e afirmação. O nosso esquema de trabalho está dividido. O título, Olívio Jecupé e a autoria indígena. A introdução, literatura e autoria indígenas. Discutiremos literatura indígena e literatura nativa. Uma diferença que o Jecupé, né, esse termo literatura nativa é do autor, né, do escritor Jecupé. Autoria, conceito e possibilidades, Olívio Jecupé entre o individual e o coletivo. A escrita do indivíduo, entre o individual e o coletivo. Literatura de minorias, também, né, vamos estudar literaturas segregadas, afirmação cultural. E a conclusão e as referências. Para a pesquisa, né, a gente vai, inicialmente, estudamos esses autores, esses pesquisadores, mas a gente vai, à medida que a dissertação for, né, evoluindo, a gente vai fazendo mais pesquisas e tudo, mas inicialmente são essas as referências bibliográficas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada, André, pelo convite. Obrigada, Moema, e parabéns, Thaís, pelo trabalho, pela coragem na opção desse tema. Tá? Então, eu tentarei ser breve, porque eu tenho apenas 10 minutos, é isso? Tá. Bom, Thaís, primeiramente, eu gostaria de elogiar a opção pelo tema e a opção pelo autor. E quando você mostrava o livro, eu fiquei muito curiosa, né? Porque eu tive contato com o livro a partir do seu trabalho. Mas a gente lendo o livro, vendo a capa, vendo todo o contexto, é bem diferente. E você tem o cuidado de, apesar da brevidade do projeto, ela tem o cuidado de descrever um pouco da história, né? Do enredo da história com a qual você vai trabalhar. Na verdade, você vai trabalhar com várias obras aqui, mas no projeto você escolheu apenas um, né? Da qual eu gostei muito.
Então, lendo o seu texto, uma coisa me chamou muita atenção, e eu acho que é o que deveria ficar mais enfocado em todo o seu projeto, que deveria ser a maior preocupação, a meu ver, que é o que você coloca muito bem sobre a diferença entre literatura indígena e literatura nativa, né? André com certeza já deve ter trabalhado isso bastante com você, mas como é um projeto e esse texto vai ganhar muito fôlego, não perder nunca isso de vista, essa diferença, porque nós temos aqui um texto, né? Assim como os textos também de literaturas africanas, que é o que eu estudei já bastante e que me fez lembrar muito o seu trabalho, que é essa diferença que tem que ser feita. Você deixa muito claro que nesta obra não é alguém que está falando do indígena, dos hábitos, das linguagens, das lendas, dos mitos. É o próprio índio que está falando de si. Ele fala, ele mesmo está falando. Então é um momento na literatura que ele vai ter voz e não alguém vai falar por ele. Então isso eu achei muito importante. Acho que isso tem que perpassar todo o seu trabalho, do início ao fim. Agora, como fazer isso? Como não perder o fôlego nisso? Então, assim, tem vários recursos que eu sugiro a você. A questão da oralidade é um ponto que você pode reforçar bastante. Então, você fala aqui que vai usar alguns instrumentos, né, para mostrar isso. E que ferramentas são essas, né? A oralidade. Agora, o que na oralidade? Também, quando a gente fala em oralidade, né, nas literaturas nativas, a gente sempre acha que oralidade é tudo aquilo que vem da fala. Então, se nós falamos, se não usamos a escrita, estamos usando a oralidade. Então, esse conceito de oralidade deve ser muito bem trabalhado nessa pesquisa, porque é muito diferente do que a gente corriqueiramente entende como oralidade, né? Então, você fala também muito da questão da literatura nativa e as marcas de resistência, marcas de identidade, marcas de individualidade. Isso é importantíssimo ao se tratar dessa literatura especificamente. Agora, o que seriam marcas da oralidade para diferenciar da oralidade corriqueira? Aí eu te sugiro também, e com certeza isso vai estar nos textos dele, né? Nos contos, nas lendas, o próprio vocabulário, né? É muito comum, por exemplo, nas literaturas africanas, a gente vê isso muito. O autor hoje ele nem traduz, nem se dá o trabalho de traduzir, de fazer um glossário daquelas palavras que estão lá, porque são propostas de resistência. Né? É um lugar de onde ele está falando, ou seja, da própria língua dele. Então, você explorar bastante isso no corpo do texto. Você não precisa nem sair do texto, o próprio texto já vai te dar essas ferramentas. Tá? Então, com certeza, muitas palavras em Tupi-Guarani vão aparecer. Você fala aqui da questão da língua, né? Então, isso são recursos também da oralidade, que constitui essa literatura como literatura nativa e não literatura indígena. Então, para ir diferenciando, né? Porque se esse é o maior veio do seu trabalho, você precisa realmente manter a força aí. E o próprio texto vai fazer brotar essas ferramentas para você. Então, foco na oralidade. E o que na oralidade? Que conceito é esse? De onde ele vem? Sugiro mais referências bibliográficas sobre o assunto da oralidade. Até falei com a Andréia que eu tenho o material, posso passar todo por e-mail para você pesquisar. O conceito de oralidade, de onde ele vem, o que caracteriza um texto escrito como texto permeado de oralidade. Tá? Eu sugiro também que é muito valioso para as literaturas indígenas ou nativas explorar bastante o conceito de lenda. É um gênero muito interessante, né? Principalmente quando se trata desse autor. Eu vi, pela forma de você contar aqui no seu projeto, que essa narrativa do Urutau, né? Ela se compõe muito como uma forma de uma lenda. Então, explorar um pouco mais essa questão, esse gênero, a lenda, que eu acho que é importante para futuros professores, que certamente esse texto poderá chegar, né, à área de educação, às escolas. Então, trabalhar um pouquinho esse conceito de lenda,
porque fica muito confuso para os professores. Já trabalhei muito com professores em bibliotecas, muitos não sabem o que é lenda, mito, fábula. Então, assim, quando se trata de literatura indígena ou nativa, agora é interessante, a gente tem que falar os dois. O seu projeto propõe a gente a pensar nisso, né? Isso é muito bom. Deixar claro, explorar bastante o veio da lenda, que é muito valioso para essa literatura. Então, Thaís, o seu projeto ele nos faz pensar agora literatura indígena e literatura nativa, porque a gente costuma colocar tudo ou só falar de literatura indígena. Então, o conceito nativo também deve ser explorado. Então, assim, eu sugiro a você explorar esses eixos sobre os quais estou falando, tá? Uma outra coisa também que eu acho que tem que perpassar todo o seu trabalho está na página 7, quando você fala da questão da assinatura individual e da autoria coletiva. Tá? Porque agora não se trata mais de um texto, nós estamos falando de um texto, né, que precisa marcar, de certo modo, um território. Assim como o índio tem que marcar na vida, no dia a dia, no braço, né, a questão do território, do seu patrimônio, ele também na literatura, de certo modo, ele tem que marcar e lutar por esse território, concorda? Então, fazer essa equiparação. No texto também ele tem que marcar um território. E como é que ele vai marcar esse território? Através do campo lexical, através das palavras, através do gênero e através dessa assinatura individual. Aí você fala da assinatura individual e da autoria coletiva. Então, eu não sei se ela vai ter tempo para falar isso aqui. Ela vai responder ou não? Ela só tá. Então, explorar bastante nesse capítulo esses dois eixos aqui. E, mais uma vez, reforçar, porque nas literaturas africanas também, eu estou fazendo uma comparação porque me chamou muita atenção, que é mais ou menos o mesmo princípio. A literatura é uma literatura escrita por um eu, né? Tem alguém que fala, mas ele fala por várias pessoas, é uma voz, tem toda uma coletividade ali atrás daquela voz, diferente das literaturas ocidentais, né? Como a gente conhece. Então tem uma visão que é coletiva, isso é muito importante, você tem que valorizar, ou seja, todos esses pontos que eu fui encontrando aqui, que você foi pontuando aqui, eu acho que eles têm que ser enfaticamente trabalhados. Eu creio que são os pontos mais importantes para distinguir a literatura nativa da literatura indígena. Seria, então, a oralidade, a questão das marcas do texto. O que seriam marcas do texto? Todos os textos têm várias marcas, mas se tratando de literatura nativa, são marcas específicas. Então, pensando sempre na questão também do território, como ele faz para marcar este território no texto, na semântica, na construção do texto, na construção das frases, no vocabulário, as palavras de origem indígena e que estão presentes ali, e você deve explorar, até citar, tá? Eu sempre parto do princípio, eu sempre trabalhei assim, estudei assim, talvez influência do meu orientador, sempre a partir do texto. O texto me dá tudo, não desprezando a teoria, pelo contrário, tudo que a gente está falando aqui tem uma grande teoria, muitas teorias por trás, né? Mas o texto é que vai nos dar essas ferramentas todas, e o próprio texto dele vai te oferecer isso. Então, eu volto aqui a esta questão. Só não ficou muito claro para mim, também, talvez pela rapidez, né, do projeto, ele é um projeto pequenininho, é apenas uma apresentação. Quando você diz no iniciozinho, contexto globalizante e homogeneizante da contemporaneidade, está aqui na introdução, bem no início. Você diz assim: a literatura nativa tem sido utilizada como instrumento de afirmação da identidade indígena no contexto globalizante e homogeneizante da contemporaneidade. Então, só sugiro que este trecho, que ele é bem assertivo, né? Você já inicia com essa frase, e então, assim, desenvolver mais por quê, como, o que faz esse texto ser a afirmação da identidade dentro deste contexto globalizante,
tá? Só não consegui captar muito bem isso aqui, talvez faltaram exemplos, mas sei que é porque é um projeto. Então, assim, como você introduz com esta frase tão assertiva, de repente você elucidar com algum outro exemplo, né? Até porque você está trabalhando com um tema novo para muitas pessoas, e o texto precisa chegar a todos, sobretudo aos educadores, que nas escolas, eu acho que o nosso trabalho ele tem que chegar sobretudo nas escolas, na formação de professores, que estão trabalhando com crianças e levam conceitos muito equivocados para as crianças nas escolas, sobre literatura indígena, sobre literatura nativa. Acho que isso, inclusive, nem é muito conhecido ainda, que literatura nativa. Então, acho que você vai realmente trazer uma contribuição muito grande. Gostei muito, estou doido para ler todas as obras dele, já vou comprar, tá? Para ler. Parabéns, viu? Falaria mais se eu tivesse tempo.